Salário maternidade em caso de aborto não criminoso, em caso de aborto espontâneo. Meu nome é Guilherme Colim, do canal Seba Direito, sócio do escritório Colim Ramos e Jesus Advogados. Por favor, curta, comente, compartilhe, por favor, também não pule as propagandas. Vamos lá. Quando ocorre um aborto não criminoso, um aborto espontâneo, existe a previsão do direito do salário maternidade, mesmo na fase inicial da gestação. Estou falando do artigo 93 do Decreto 3048. Vamos ler aqui o que diz o artigo 93. O salário maternidade é devido à segurada da Previdência Social durante 120 dias, com início 28 dias antes do término, 91 dias depois do parto, podendo ser prorrogado na forma prevista no parágrafo 3º. Agora a parte que nos interessa. Parágrafo 5º do artigo 93. Em caso de aborto não criminoso comprovado mediante atestado médico, a segurada terá direito ao salário maternidade correspondente a 2 semanas. Isso significa que, em havendo a comprovação do aborto não criminoso, ainda que seja na fase muito inicial da gestação, haverá esse direito, 14 dias. Isso vale para a segurada empregada, que no caso da segurada empregada, ela não recebe o valor, ela se afasta do trabalho e sem deixar de receber a remuneração. Esse direito vale para a segurada contribuinte individual, a autônoma, e aí então ela receberá o valor. Isso vale para a segurada desempregada, aquela que está em período de graça, aquela que não está trabalhando, não tem renda nenhuma, mas que conquistou a condição de segurado por conta das contribuições que verteu no passado e não chegou a perder esta condição de segurado, não chegou a perder a proteção previdenciária pelo período de graça que está regulado lá no artigo 15 da Lei 8.213. Tem um vídeo aqui no canal sobre o período de graça, recomendo que assista. Então, esta segurada desempregada, a empregada, a contribuinte individual, todas elas terão direito ao salário maternidade. Quando o aborto acontecer numa fase mais avançada da gestação, após o 4º mês, 5º mês, ela não receberá apenas os 14 dias, ela receberá todos os 120 dias. Ela receberá o salário maternidade completo, porque aí não será tratado como um aborto, e sim como um parto de natimorto. No caso do parto de um natimorto, o salário maternidade será de 120 dias. No caso de um aborto em fase inicial, será de 14 dias. O reflexo econômico pode variar. Vamos ver aqui, fazer um cálculo hipotético de uma segurada uma contribuinte individual, por exemplo, ou desempregada, ou seja, que ela receberá o valor e que receba um salário mínimo. Vamos ver aqui qual será o valor, o significado econômico desta discussão com o INSS. Vamos lá. Peguemos aqui 1.420 dividido por 30 dias do mês, R$ 47,33, vezes 14 dias. Resultado, R$ 662. Neste caso, no exemplo, estamos falando de uma ação de baixo valor, por óbvio. Não é o tema do vídeo. Tem um vídeo aqui no canal que falo sobre a questão dos honorários advocatícios. Numa ação igual a essa, por exemplo, em que o valor em disputa será tão baixo, eu costumo atuar pro bono, ou seja, eu costumo sequer cobrar os honorários. Mas a minha situação econômica me permite isso. Outros advogados não estão na mesma condição econômica que eu e não têm condições, não têm a possibilidade de ajuizar ações de pequeno valor sem cobrar nada. E aí, então, abre-se a discussão quanto ao percentual dos honorários. Seria razoável que o advogado cobrasse 20% de 600 e poucos reais para toda uma ação judicial? Este não é o tema do vídeo, apenas um pequeno parêntese, e tem outros vídeos aqui no canal que falam sobre isso.
Mas vamos imaginar então agora uma segurada que receba no teto da Previdência, que contribua no teto, uma contribuinte individual que tenha contribuições no teto da Previdência. Vamos ver aqui o valor que seria, o valor que ela teria direito de receber em caso de aborto não criminoso. Vamos de novo. 7.786,02, que é o teto da Previdência de 2024, dividido por 30 vezes 14. Resultado, R$ 3.633. Dependendo da documentação, muitas vezes o INSS concede este benefício, efetua o pagamento sem a necessidade de ação judicial, sem a necessidade de se contratar um advogado. Não são raros os casos de seguradas que conseguem obter o benefício do salário maternidade em caso de aborto não criminoso pela via administrativa. Então, fica a dica para você, caso você tenha passado por esta triste situação. Um grande abraço e até o próximo vídeo.